Sejam bem-vindos ao estudo do Salmo de número 46. Salmo 46, Deus no meio da sua cidade. Vamos ao texto bíblico. Deus é o nosso refúgio, a nossa fortaleza, auxílio sempre presente na adversidade. Por isso não temeremos, embora a terra trema e os montes afundem no coração do mar, embora estronde as suas águas turbulentas e os montes sejam sacudidos pela sua fúria. Há um rio cujas canais alegram a cidade de Deus, o santo lugar onde habita o Altíssimo. Deus nela está, não será abalada. Deus vem em seu auxílio desde o romper da manhã. Nações se agitam, reinos se abalam. Ele ergue a voz e a terra se derrete. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é a nossa torre segura. Venham as obras do Senhor, seus feitos estarrecedores na terra. Ele dá fim às guerras até os confins da terra, quebra o arco e despedaça a lança, destrói os escudos com fogo. Parem de lutar, saibam que eu sou Deus, serei exaltado entre as nações, serei exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é a nossa torre segura. Bom, amados, o Salmo 46, 47 e 48 estão intimamente ligados. Eles formam uma trilogia de louvor, na qual há algum sinal de libertação de Jerusalém dos inimigos estrangeiros é celebrado. No Salmo 46, a ideia principal é a presença de Javé no meio de sua cidade e o povo como a base de sua confiança. No 47, é a soberania universal de Yahvé como rei de toda a terra, da qual a recente derrota dos inimigos de Sião são uma ilustração. Já no Salmo 48 é a segurança de Sião, o resultado e a prova da presença de Deus em seu meio. Esses salmos não podem ser apenas expressões gerais de confiança em Yahvé como o protetor de Sião. Eles devem claramente sua origem a algum evento histórico definido. O salmista escreve como o representante daquele que recentemente passaram por alguma terrível crise, que viram com seus próprios olhos uma manifestação do poder de Deus em nome de seu povo, comparável às suas poderosas obras dos tempos antigos e que reconheceram no curso dos acontecimentos a prova não apenas do amor de Jeová por seu próprio povo, mas sua soberania universal. A libertação milagrosa de Jerusalém dos exércitos de Senaqueribe no reinado de Ezequias pode ser atribuída como a ocasião desses salmos, como uma probabilidade que se aproxima da certeza. Ezequias havia afirmado sua independência na Assíria e Senaqueribe viera para castigar seu vassalo rebelde. O curso exato dos eventos é obscuro, mas parece que Senaqueribe, depois de devastar Judá, obrigou Ezequias a se submeter e pagar uma indenização pesada, sem, no entanto, exigir a rendição de Jerusalém, conforme 2 Reis, capítulo 18, versículo 13 a 16. Mas a reflexão rapidamente o convenceu de que seria imprudente deixar para trás uma fortaleza tão forte como Jerusalém nas mãos de um vassalo de lealdade duvidosa como Ezequias. Enquanto ele marchava para o Egito e, portanto, enquanto ele estava sitiando Laquis com o principal corpo do seu exército, ele enviou uma força sob o comando de seus oficiais-chefes para exigir a redenção de Jerusalém. Foi um momento de ansiedade. Uma recusa parecia certamente garantir um castigo condigno quando Senaqueribe retomasse vitorioso de sua campanha no Egito. Jerusalém teria o mesmo destino que se abatera sobre Samaria 21 anos antes, mas confiando na promessa de Yahvé de defender sua cidade, comunicada por meio do profeta Isaías, Ezequias recusou a exigência e os enviados de Senaqueribe voltaram ao seu senhor, que agora estava sitiando Líbina. Sem dúvida, ele teria infligido uma rápida vingança ao seu vassalo desafiador com prazer, mas o exército de Tirhankar já estava em marcha e tudo o que Senaqueribe podia fazer era ameaçar. Sua carta a Ezequias foi uma negação desdenhosa do poder de Yahvé para defender Jerusalém. Ezequias levou ao templo e a estendeu perante Yahvé, apelando a ele para refutar essas blasfêmias
e vindicar sua afirmação de ser o Deus vivo. Foi então que Isaías proferiu aquela profecia sublime em que declarou que o orgulho de Senaqueribe estava condenado a ser humilhado e que Jerusalém seria preservada inviolável. E assim aconteceu. Uma visita repentina e misteriosa destruiu o exército de Senaqueribe. Incapaz de enfrentar a Tiraca, ele voltou para a Síria, deixando Jerusalém ilesa. Uma libertação tão maravilhosa, tão impressionantemente confirmando a profecia de Isaías e tão visivelmente demonstrando a vontade e o poder de Yahvé para defender seu povo, não poderia deixar de causar uma profunda marca e deve ter evocado as mais calorosas expressões de ação de graças e louvor. E aí nós podemos comparar com Isaías capítulo 30, versículo 29. E quando observamos as numerosas coincidências de pensamento e linguagem entre estes salmos e as profecias de Isaías, dificilmente nós podemos duvidar que algumas das mais notáveis dessas ações de graça tenham sido preservadas para nós nestes salmos. Os detalhes serão encontrados nas notas. Aqui pode ser suficiente chamar a atenção para algumas das características mais amplas da semelhança. O pensamento principal do Salmo 46 é expresso no refrão do Salmo 46:7 e Salmo 46:11. É o eco da grande palavra de ordem de Isaías. Emmanuel, Isaías 7:14, Isaías 8:8, Isaías 8:10. E nós podemos comparar também com Miqueias, capítulo 3, versículo 11. A verdade da soberania universal de Yahvé, a garantia de que Deus, nosso Rei, é o Rei de toda a terra, que é a ideia preeminente do Salmo 47. Nós podemos comparar isso com o Salmo de 48, versículo 2. Está contida implicitamente, se não tão explicitamente expressa, no estilo de Isaías, registrado em Isaías 6, capítulo 6, versículo 5, Isaías capítulo 37, versículo 22 em diante. A inviolabilidade de Sião, a morada de Yahvé, que é o tema do Salmo 48, é um princípio fundamental da mensagem de Isaías no reinado de Ezequias, conforme está no Salmo 29, 3 e em diante, e o Salmo 31, versículo 5. Certamente, provar é impossível, mas esses salmos ganharão muito em vivacidade e realidade se forem estudados em estreita conexão com as profecias de Isaías, como a expressão da gratidão e das esperanças que animaram o espírito mais nobres de Jerusalém naquele momento crítico de a história da nação. Se não foram escritos pelo próprio Isaías, como alguns comentaristas pensam, eles devem ter sido escritos pelo menos por um dos discípulos de Isaías, que foi profundamente influenciado com o espírito e a linguagem das profecias de seu mestre. Os Salmos 75 e 76, na coleção de Asaf, provavelmente se referem ao mesmo evento e devem ser comparados. Uma breve menção de duas teorias concorrentes é tudo o que é necessário. Primeiro, o estudante Delitzsch adota a visão de que a ocasião desse salmo foi a derrota das forças confederadas dos Moabitas, dos Amonitas e Edomitas, que invadiram Judá no reino de Josafá, conforme está registrado em 2 Crônicas, capítulo 20. Já o estudioso Jaziel, um levita azafita, previu sua derrota. O exército marchou com cantores correitas à frente. Os braços dos invasores se voltaram uns contra os outros e na vizinhança de Tecoa. Suas forças foram aniquiladas. A vitória foi celebrada primeiro no vale de Beraca e depois por uma procissão triunfal de agradecimento ao templo. Uma profunda impressão foi produzida nas nações vizinhas com o relato da vitória. Esta visão, entretanto, é improvável, pois naquela ocasião Jerusalém não foi diretamente ameaçada e ela falha em explicar a conexão dos salmos com as profecias de Isaías. É impossível que o profeta esteja copiando o salmista. Outros encontram uma ocasião apropriada no ataque das forças confederadas de Peca e Rezim sobre Judá no reinado de Acás, principalmente com base na semelhança com as profecias de Isaías naquele período. Mas visto que Acás se recusou a confiar em Yahvé e apelou infielmente à Assíria por ajuda, a retirada dos invasores não pôde ter sido ocasião para ações de graças como esses salmos, que atribuem a libertação de Judá totalmente à bondade de Yahvé. O Salmo 46 ele consiste em 13 estrofes iguais,
cada uma seguida por um selá. O segundo é o terceiro, termina com um refrão, no Salmo 46, versículos 7 a 11, que também, originalmente, também estivesse no final do primeiro. Nós podemos comparar o Salmo 42 com 43. Na primeira estrofe, a verdade primária de que Deus é o refúgio do seu povo e é apresentada como a base mais verdadeira para uma confiança destemida. Está aqui no Salmo 46, do versículo 1 a 3. A segunda se refere à ilustração específica dessa verdade exibida em a recente libertação de Sião, no versículo 4 ao 7. E o terceiro trata esta manifestação do poder de Yahvé como a garantia de sua supremacia final sobre todas as nações, que vai do versículo 8 ao 11. O famoso hino de Lutero, Castelo Forte, a canção de batalha da Reforma, é baseado neste salmo. O título deve ser traduzido para o músico-chefe, um salmo dos filhos de Corá, definido como Alamote, uma canção. Alamote significa moças, e nós podemos ver no Salmo 68, versículo 25. E a frase definida de Alamote, que é aplicada em 1 Crônicas 15 e 20, aos instrumentos, provavelmente denota que a música dos salmos destinava-se às vozes femininas, e podemos comparar com o Salmo 68, versículo 11, na nota dele. As versões antigas estavam totalmente erradas quanto ao significado. A Septuaginta ela traduz sobre as coisas secretas, a Vulgata por ocultes, sim, a respeito das coisas eternas, e da mesma forma Jerônimo pro juventutibus, para a juventude. E aqui nós terminamos o Salmo de número 46 e até a próxima lição no Salmo de número 47. Que Deus abençoe a todos.